Agora que você já sabe como funciona uma pilha eletroquímica através do modelo da pilha de Daniell, a gente pode entender o porquê e como funciona a ponte salina. Bora lá? Nós temos aqui a pilha de Daniell, o desenho está um pouquinho melhor agora, com os eletrodos de cobre e zinco. Nós vimos que a redução ocorre no compartimento conhecido como cátodo e por receber os elétrons espontaneamente, o cátodo é o polo positivo das pilhas eletroquímicas. E aqui o eletrodo de zinco está sofrendo uma corrosão, é uma oxidação, e o compartimento é conhecido como ânodo. E o ânodo é o polo negativo da nossa pilha. Legal. Agora eu preciso entender para que funciona essa ponte salina aqui. Por que ela é tão importante? Se a gente retirá-la daqui, por exemplo, a pilha ela para de funcionar. É claro que não para instantaneamente. Após alguns segundos, alguns instantes, a gente vê que o funcionamento dessa pilha ela para. Se nós voltarmos a colocar aqui a ponte salina, a pilha volta então a funcionar. Para que ela serve então? A pilha, no modo geral, a ponte salina, na verdade, ou as pilhas eletroquímicas, elas precisam ter um circuito fechado, onde as cargas precisam passar de um lado para o outro. Se a gente só mantiver aqui os dois eletrodos conectados pelo fio condutor, ou seja, formando aqui o circuito externo, essas soluções elas não terão comunicação entre si. Então nós precisamos, num processo redox espontâneo, tanto conectar os eletrodos, como também fazer a conexão entre os meios. Os meios precisam ser exatamente os mesmos. Nesse caso, então, o que fecha o circuito elétrico é a ponte salina. Observe um detalhe importante. Perceba que os elétrons eles estão vindo aqui do ânodo, ou seja, da oxidação, e sendo recebidos aqui no cátodo para causar a redução dos íons de cobre 2+. Sendo assim, nós estamos observando que os elétrons eles estão vindo aqui da direita para a esquerda. Se a gente tem que ter um circuito fechado, então a carga negativa está vindo aqui para a esquerda, carga negativa consequentemente também tem que vir para a direita. Sendo assim, os ânions da ponte salina vão acabar vindo aqui nessa direção. Então, eles vão parar aqui desse lado. Então, perceba, ó, elétron está vindo da direita para a esquerda, beleza? E aí, então, os ânions estão fazendo o mesmo movimento aqui através das soluções. Ó, o ânion está fazendo o movimento, carga negativa. Elétron vai pelo fio, né, circuito externo, e nas soluções, lugar de íon é sempre na solução, os ânions estão fazendo então aí o mesmo circuito. E é claro que o cátion aqui, o potássio, por exemplo, ele está vindo para esse lado, né? Carga positiva também está vindo no sentido contrário. Para ficar melhor ainda o entendimento da ponte salina, não só observando aqui que o circuito agora ele está fechado, ó, se o elétron vai para um lado, o ânion vai para o outro, sempre fechando esse circuito, né? A gente pode observar um detalhe importante. Ao longo do tempo, né, nessa solução aqui de cobre 2+, nós vamos ter o processo de redução. Então, os íons que estão na solução começam aí a ser reduzidos e se transformar em metal. Sendo assim, a concentração de cobre 2+ na solução começa a diminuir. E a gente não pode deixar ter excesso nem falta de carga nas duas soluções, senão a pilha para. Sendo assim, o cobre, aí, na verdade, a solução que tem cobre 2+, está ficando menos positiva. O que a ponte salina faz? Manda cátions, que são positivos, para manter a carga mais ou menos igual, né, ao longo do tempo. Então perceba, foi causando a redução de cobre 2+, ficou menos positivo, faltando cargas positivas, a ponte salina percebeu, mandou o potássio para lá. Olha do outro lado em relação à solução que contém zinco 2+. Ao longo do tempo, a concentração de zinco 2+, pelo processo de corrosão do eletrodo de zinco, começou a aumentar. E ficou cada vez mais positivo, porque ó, cada vez que vai oxidando aqui o nosso eletrodo, a barra de zinco vai aumentando a concentração de zinco 2+. Está ficando muito positivo, não posso ter excesso de cargas nem de um lado nem do outro. O que a ponte salina fez? Mandou cargas negativas através dos ânions para igualar então a carga positiva que estava aqui se excedendo. E aí, claro, a gente mantém o circuito sempre fechado. Diminui-se a carga positiva de um lado, manda a ponte salina cátions para acertar. Está aumentando muito a carga positiva aqui desse lado, então manda o ânion para lá, beleza?
A gente pode falar também, aí caso você goste de memorizações, que os cátions através ou pela ponte salina vão para o cátodo, enquanto os ânions através da ponte salina vão para o ânodo. E eles mantêm os meios relativamente com cargas ali constantes. A função da ponte salina, então, é fechar o circuito elétrico para que a gente tenha a movimentação correta de cargas. Lembrando que se tiver movimentação de cargas por um circuito externo, a gente precisa também movimentar cargas no circuito, digamos assim, interno. Se tem elétron pelo fio, tem que ter ânion passando pelas soluções também. Nesse sentido, então, a gente vê o fluxo do elétron, caso fique mais fácil, se o elétron está indo para a esquerda, o ânion está indo para a direita para fechar esse circuito. Ou lembra lá, o cátion aí vai para o cátodo através da ponte salina, os ânions vão para o ânodo através da ponte salina. E nesse sentido, a ponte salina consegue manter as duas soluções relativamente com cargas constantes, porque se houver excesso de cargas ou falta de cargas nas duas soluções, a pilha para o seu funcionamento, beleza? Então, esse é o papel da nossa ponte salina, manter os meios equilibrados em relação às cargas e fechar o circuito elétrico, belezinha? Cuidado com essa pergunta, porque é muito comum aparecer para que serve essa tal da ponte salina, beleza? É isso aí, até uma próxima, tchau!